serôdia. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitos de nós estamos tranquilos, sentados, numa cadeira preguiçosa, como aquela música do Jair, né? Quero uma rede preguiçosa para deitar, é assim a música? E nós estamos dizendo, quando o Espírito Santo vier, eu vou me preparar, o Espírito Santo vai me preparar para o céu. O Espírito Santo, quando ele vier pela segunda vez, chamado da chuva serôdia, ele não vem para preparar mais ninguém para a volta de Cristo. Ele vem para confirmar a nossa fé. Portanto, nosso preparo é hoje e não amanhã. A Bíblia, irmãos, a Bíblia fala de uma fome tremenda que vai haver sobre a terra. Não sei quantos acompanharam aqueles 6 pescadores do Rio de Janeiro que se perderam em alto mar, foram resgatados lá em Santa Catarina. A fome, ficaram 20 dias à deriva. A fome e a sede era tão grande que alguns deles beberam urina. Coisa terrível é a fome. Pior ainda é a sede. Mas os irmãos querem ver uma coisa? Amós, capítulo 8, verso 11 e o verso 12. Amós, capítulo 8, verso 11 e o verso 12. Vejamos o que diz a palavra de Deus. 8, 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Que tristeza, na verdade. Quando isso vai acontecer? Quando se cumprir o verso 22 e o verso 11 de Apocalipse. 22 e o verso 11. Vejamos o que diz Apocalipse 22 e o verso 11. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Não teremos o Espírito Santo trabalhando para sempre no coração do homem. O Espírito Santo nunca desiste do homem para trabalhar em seu favor para a salvação. Ele nunca desiste. O homem que desiste. Mas quando surgir este decreto, ou quando a porta da graça se fechar, não há mais oportunidade para os perdidos. Não há mais oportunidade para os indolentes da igreja. Para nós que levamos a religião de qualquer maneira. Vai cumprir então essa profecia de Amós, capítulo 8, e o verso 11 e o verso 12. Com aqueles que brincaram com a salvação, com aqueles que um dia estiveram na igreja, louvando a Deus, pregando, quem sabe trazendo outras pessoas para a igreja,
mas não permitiram que o Espírito Santo trabalhasse em seu coração. As lâmpadas daquelas 10 virgens representam a palavra de Deus. O óleo representa o Espírito Santo. E a diferença foi quando se ouviu o clamor, aí vem o esposo. 5 estavam preparadas, levaram azeite com reserva. E 5 não estavam preparadas, não levaram azeite, reserva, para uma emergência. E à meia-noite ouviu-se o grito, aí vem o esposo. As 5 se juntaram ao cortejo, entraram para a casa do noivo, e as outras foram comprar azeite. Um dia eu li um artigo, naturalmente era azeite falso. E quando elas voltaram e que bateram lá à porta da residência do noivo, onde estava sendo realizada a festa, elas receberam as mais tristes palavras que um ser humano possa receber: não vos conheço. Aqueles que são assinantes da Revista Adventista leram nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro alguns artigos que o pastor Rubens Lessa, redator-chefe da Casa Publicadora, escreveu. E eu vou mencionar para os irmãos aqui alguns desses itens que ele escreveu na Revista Adventista. Na Revista Adventista de dezembro, ele disse o seguinte: muitos passam a vida fingindo que são adventistas do 7º dia. Que tristeza, não é? E é verdade, irmãos. Às vezes nós fingimos que somos adventistas do 7º dia. Mas não andamos em conformidade com as normas da igreja. Não permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida para que nós saibamos discernir entre aquilo que é certo e entre aquilo que é errado. O escritor Vigílio, ele afirmou o seguinte: o maior elogio que se pode fazer a um homem é compará-lo a uma criança. E é um grande elogio mesmo, não é? As crianças são autênticas, elas são verazes. Mas muitas vezes, para nós sermos comparados como uma criança, em muitas circunstâncias, a gente precisaria tirar a máscara, né? Para ser autêntico como uma criança. E o pastor Lessa dá um exemplo. Ele disse que um dia levou um garoto para almoçar na sua casa, um garoto que estava em excursão, lá em Tatuí. E durante o almoço ele perguntou para o garoto: o que você achou aqui da nossa cidade? E o garotinho disse o seguinte: não vejo a hora de ir embora para comer uma comida decente. O pastor Lessa disse: se fôssemos nós adultos, nós diríamos assim: esta comida está uma delícia, não é? Segunda coisa, são muitas coisas que ele menciona lá de um adventista autêntico, mas uma outra coisa. Isto no mês de janeiro. Bíblias emboloradas.
Diz ele, quantas Bíblias emboloradas em cima das estantes, engavetadas. E é verdade, irmãos. Estatísticas têm mostrado que em muitos lugares, muita gente do nosso meio não está estudando mais a Bíblia. Muita gente não faz mais o culto em casa. Muita gente em muitos lugares não vai mais para a escola sabatina, só vai para o culto. Muitos entram na igreja de mãos abanando. E é somente através do uso da lâmpada que o Espírito Santo vai atuar em nossa vida e nos despertar de uma vida letárgica. Terceiro, adventistas procrastinadores. Tomam bonitas decisões, mas nunca são executadas. Têm boas intenções, mas nunca são realizadas. Eu sempre uso dizer que quase salvo significa totalmente perdido. Outro tipo de adventista que ele menciona, adventício, não é adventista não, adventício. É o adventista visitante, que só vai à igreja